os cupins deixam um verdadeiro rastro de destruição. O pequeno exército de insetos é organizado e silencioso. Quando menos se espera, toma conta da casa toda. Destruiu o telhado todo, já está caindo. E não tem solução, porque para mexer eu tenho que acabar com o cupim para depois mexer no telhado, entendeu? E é onde que eu tô com esse problema aí. Há mais de 4 anos. Professor Eurípides é especialista no assunto. Estuda os insetos há muito tempo e fez até doutorado em cupins. Ele explica que encontrou 2 tipos de cupins na casa do seu Gessé. Qual é a diferença do cupim importado para o cupim nativo? É que esse cupim importado ele já convive com o ser humano há mais de 6.000 anos. Só que para nós brasileiros, o cupim nativo brasileiro, quando o Brasil foi descoberto, ele já existia, ele já estava aqui, tá? E em outras partes do mundo. E quando ele começou a se espalhar, foi porque a população foi crescendo. À medida que os grandes centros urbanos foram aumentando, ele também vai aumentando a sua população. Bom, agora a gente vai conhecer diversas caixas de cupim. Professor, esse aqui que está na nossa mão, esse daqui é o cupim soldado? Esse é o soldado do cupim subterrâneo asiático, que é o cupim importado. Se você observar, Cristina, você vai verificar que ele tem a cabeça cor de laranja e o resto do corpo branco. E ele solta entre a mandíbula um líquido leitoso. Isso o diferencia de qualquer outro cupim nativo, qualquer outro cupim brasileiro. Quem descobriu no Brasil o cupim de concreto foi o Dr. Ângelo Moreira da Costa Lima, cientista e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Na verdade, o inseto era proveniente da Malásia e, ao invés do concreto, se alimentava da celulose encontrada na madeira. Este tipo de cupim aterroriza as grandes cidades até hoje. Os cupins surgiram na Terra há mais de 370 milhões de anos. E apesar de não serem bem-vindos em nossas casas, estes insetos são muito importantes para a natureza, não é, professor? Com certeza, porque se não fosse pelos cupins, as árvores demorariam muito mais de 500 anos para serem desdobradas. Eles são biodegradadores da madeira. Além disso, eles ajudam a remoção do solo, que a gente compara com minhoca. Quando comparado com minhoca, o cupim é muito mais útil do que a minhoca, porque, na verdade, ele inicia o desdobramento da madeira. E sem o desdobramento da madeira não haveria vida. As rainhas são todas, né? Todas são rainhas. Basta apenas um rei e uma rainha para montar um verdadeiro exército dentro de casa. Uma colônia de cupins subterrâneos pode chegar a produzir 2.000 ovos por dia. E olha que eles são organizados. Os insetos se dividem em castas. O rei, a rainha, os operários, os soldados, as formas jovens ou filhotes e os reprodutores ou alados. Ó, essa é uma operária. Tá vendo aqui? Sim. Você vê que o aparelho bucal dela é diferente do aparelho bucal do soldado. Olha o do soldado aqui, ó como é que ó. Esse é o soldado. Ah, o soldado. Olha a cabeça dele que é cor de laranja e o resto do corpo branco. O cupim soldado, ele faz o quê? Ele, na verdade, ele aparece de muitos anos depois. A função dele é defender a colônia, proteger as operárias de outros inimigos, principalmente formigas. Quais são os outros? Estou vendo aquele bem grandão aqui que a gente achou super estranho. Aqui são as rainhas. Na África tem uma rainha que coloca 80.000 ovos por dia, significa um ovo por segundo. Então é o maior cupim do mundo em termos de rainha de colocar ovos. Mas em termos de destruição, é este daqui que nós estamos vendo, esse soldado com essa cabecinha cor de laranja e corpo amarelo. E ele é agressivo, porque ele está aqui me picando o tempo todo. Tentando... Ele é defesa. Na verdade, por isso que ele é chamado de soldado, que ele está fazendo uma defesa. Muitas vezes o cara fala assim, tem cupim na minha casa, mas ele não sabe informar como o cupim chegou. Tá? O sistema hidráulico de nossas residências é o lugar mais fácil para esse cupim adentrar. Os cupins gostam das regiões oceânicas, onde encontram solo arenoso. Já nos bairros mais antigos, como Copacabana, por exemplo, é mais difícil encontrá-los, porque as construções eram feitas com tijolos maciços. Todo mundo acha que o cupim vai comer concreto, não tem sentido. O que ele faz é atravessar os espaços que existem entre as paredes e vem atrás. Para evitar a presença desses indesejáveis insetos, o melhor ainda é fazer um controle preventivo com veneno uma vez por ano.
Se o problema não for resolvido no início, pode ter consequências drásticas. A família que morava nesta casa precisou abandonar o imóvel. Os insetos acabaram com a estrutura do telhado e com os tacos do assoalho. Nos Estados Unidos, o problema é tão sério que as famílias fazem até seguro contra cupins. O prejuízo atinge uma média de 3 milhões de dólares por ano. Por causa dele conviver com o homem há mais de 6.000 anos, ele já está indo no Brasil inteiro, pega toda a costa atlântica de fora a fora, está em Miami e mais recentemente foi detectado em Ohio. E o mais interessante é que o estado de Ohio, 6 meses de neve, 6 meses de verão. Agora, como esse cupim consegue sobreviver? Por quê? Porque está muito mais adaptado à vida terrestre do que a gente. Aqui vai dar para eu mostrar para você as diferentes fases do cupim. Todos esses branquinhos que você está vendo, que nós estamos vendo os miudinhos aqui, todos isso são as fases jovens, tá? São os filhotes do cupim. Filhotes do cupim. E aonde fica a rainha? A rainha nós estamos procurando agora, tentando. Ela pode ficar em qualquer lugar ou mais para o meio? Mais para o meio, na verdade, tem uma câmara real. Por enquanto, o melhor a fazer é tentar manter uma boa convivência com estes pequenos insetos. A prevenção anual evita futuras preocupações com a devastação provocada pelos cupins. E eles podem continuar o trabalho de decomposição que ajuda a equilibrar o planeta bem longe de nossas casas.